me chamo Wibberson Reis, eu sou um homem preto, de pele clara, eu tenho olhos castanhos e eu também tenho bigode e barba, uma barba grande que cobre quase todo o meu pescoço. Neste momento eu estou usando uma camisa de manga longa na cor cinza escura e também uma boina cinza escura com algumas listras pretas. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de iniciação científica, uma pesquisa intitulada Processos Criativos do Ator, modos outros de repensar a artesania autoral a partir da percepção, que tem a coordenação, essa pesquisa tem a coordenação da professora doutora Tatiana Mota Lima. Essa pesquisa, ela nasceu durante o ano de 2021, ainda durante a pandemia da Covid-19, onde todos ainda nos encontramos, e ela nasceu a partir da inquietação de investigar o processo criativo do ator a partir de outros suportes que não a cena propriamente dita, a cena como a gente a conhece mais costumeiramente. E essa pesquisa, até o presente momento, ela tem dois movimentos. O primeiro movimento da pesquisa, ele é um movimento que aconteceu nas aulas remotas no período de 2022.2, né, onde a gente estudava teórica e praticamente. A gente estudava a teoria, ela se dava a partir de do estudo de textos teatrais, mas também através do estudo de textos de outros campos do saber, como a filosofia, a educação, a literatura, a ecologia. E dessa forma a gente ia tentando pensar como a gente poderia alargar alguns conceitos tão caros ao trabalho do ator, como a ação, o silêncio, a relação, sendo visto pela ótica de outros campos do saber e como a gente poderia depois trazer essa reflexão para o campo teatral. E também a pesquisa era realizada de forma prática a partir da feitura dos nossos presentes. Os presentes, eles eram materialidades criativas, que era a forma como a gente chamava, né, de presente. Essas materialidades criativas eram feitas através de outros suportes, os suportes que eu havia falado anteriormente. Esses suportes poderiam ser vídeos, fotos, áudios e também fotografias. E eles poderiam chegar de diversas formas, como um áudio de uma música, ou um áudio de um texto sendo falado, ou através de um podcast, criando algum pensamento, através da foto dos atores, alunos no espaço, com os outros parceiros que habitam esses espaços junto com eles, ou através de uma dança, de uma música dançada, ou de uma música cantada, através de textos poéticos, textos dramáticos, enfim, do registro talvez também de alguma escultura, de alguma pintura, enfim, as possibilidades eram muitas. E a partir dessas materialidades, a gente também ia estudando o processo criativo do ator. E a partir desse estudo, a gente foi levantando algumas perguntas. E eu vou ler algumas delas para vocês. Como, por exemplo, como trabalhar o fazer atoral sem a presença física, à distância, através de uma tela de computador, de tablet ou celular. Então esse foi um dos nossos primeiros questionamentos. Quando em processo criativo, como estão os nossos modos de pensar, agir, conviver e sentir? Quais modos de subjetivação têm operado em nossos processos de criação? Que tipo de percepção, talvez bastante diversa daquela cotidiana, hiperativa, saltitante, sem duração, seria necessária? De que forma o silêncio pode chegar e ser parceiro? Como estudar o processo criativo em outras áreas artísticas pode contribuir para a formação do ator? Como o diálogo com outros campos do saber pode alargar alguns conceitos tão importantes do campo teatral? Então essas eram algumas perguntas que nasceram a partir de alguns questionamentos que a gente foi levantando, que era: será que quando a gente entra na cena, quando a gente está em nossos processos criativos, será que a gente aciona um botão mágico
onde a gente automaticamente fica mais sensível, poroso, fica mais aberto à vida que está acontecendo na cena, ou a gente será que reproduz o nosso modo de vivência, nosso modo de estar no mundo mais apressado, mais hiperativo, aquele modo que já quer logo resolver as coisas, que não tem muita duração, que não está tão aberto às relações, que a gente foi percebendo durante a nossa pesquisa, durante nossas reflexões com esses outros autores, como Byung-Chul Han, como Jorge La Roça Bom Dia, como Ailton Krenak, que, de alguma forma, quando a gente entra em cena, em sua grande maioria, a gente reproduz, sim, esse modo de vivência e que seria necessário, então, a gente repensar nossos modos de existência e repensar como estão os nossos processos criativos, de onde eles estão partindo, já de uma necessidade de produzir, de fazer e se livrar rapidamente do processo criativo, ou se de repente a gente poderia se demorar um pouco mais. Será que a gente poderia estar de repente não num ator tão ativo, mas de repente como uma ação mais passiva, como de repente um não fazer poderia ser também uma ação. Então, a partir desses presentes que a gente fazia nesses outros suportes e através desses textos teóricos, onde a gente também estudava autores teatrais como Stanislavski, Peter Brook, Grotowski, como a gente poderia, através desses estudos teóricos e também a partir da reflexão da prática, repensar o trabalho autoral. Então, esse era o primeiro movimento que se deu no período remoto, né? E ainda para complementar esse momento, a gente tinha um diálogo muito estreito. Geralmente, esses presentes eram feitos a partir do encontro com o autor brasileiro Manuel de Barros, onde a Tatiana Matalima, a nossa professora, sempre chamava a atenção para a sutileza, para o contato com a vida que o texto dele já trazia. Então, como a gente poderia trabalhar a partir dessas sutilezas, ou como em um dos poemas dele, ele fala das inutilezas. Então, durante todo esse primeiro movimento, a pesquisa foi realizada nessa disciplina intitulada Laboratório de Inutilezas, que era também em homenagem ao texto do Manuel de Barros. Já no segundo movimento, ele se dá agora no período de 2022.1, e ainda com uma disciplina intitulada Laboratório de Inutilezas, e só que agora de forma presencial, já que com a chegada das vacinas nós agora poderíamos nos encontrar presencialmente, estarmos no mesmo espaço, e aí a gente levantava algumas questões que era como dar continuidade ao trabalho que a gente estava fazendo em casa, né? Sem abandonar, já que a gente foi percebendo que com a chegada da pandemia a gente foi sentindo uma necessidade de parar, aquele modo acelerado já não estava mais dando conta. E agora, como a gente de novo não entrar nesse modo acelerado da pressa, da correria, do não ter tempo, e conseguir manter e dar continuidade na pesquisa que a gente vinha trabalhando. Eu vou citar um texto do educador espanhol Jorge La Roça Bom Dia, que foi um dos autores que nortearam, e aí eu falo particularmente a minha pesquisa, mas também de todo o grupo, um pesquisador do qual eu tive um grande diálogo durante a minha pesquisa, que abre aspas, a experiência é cada vez mais rara por excesso de trabalho. O sujeito moderno, além de ser um sujeito informado, que opina, além de estar permanentemente agitado e em movimento, é um ser que trabalha, quer dizer, que pretende conformar o mundo, tanto o mundo natural, entre aspas, quanto o mundo social, entre aspas, e humano, entre aspas. Tanto a natureza externa quanto a natureza interna, segundo o seu saber, seu poder e a sua vontade. O sujeito moderno se relaciona como acontecimento do ponto de vista da ação. Tudo é pretexto para a sua atividade. Fecha aspas. O Bom Dia, ele traz para a gente um ponto muito importante. Nós somos sujeitos que agimos.
o tempo todo. E quando a gente acha que não vai conseguir, que a ação não vai ser suficiente, a gente ainda acredita que vai dar conta mais para frente, porque a gente quer dar conta de tudo. Então, a partir dessa reflexão, a partir também de pensar como a experiência que o La Roça está falando, principalmente na sala de aula, ela também pode chegar na cena, como a gente pode se abrir para outras possibilidades de mundo. E aí a gente deu continuidade à pesquisa através dos textos do Manuel de Barros, né? E quando a gente agora, em espaços físicos, a gente começou a investigar agora também não tão mais nos suportes, os nossos presentes ainda poderiam chegar na forma de vídeo, foto, áudios, fotografias, mas agora eles também tinham nós também tínhamos a investigação feita nos espaços físicos da Unirio, investigando jogos teatrais e também algumas brincadeiras de infância. E aí, a partir desses jogos e dessas brincadeiras, a gente continuava investigando como às vezes a nossa vontade de acertar, como às vezes a nossa vontade de já entender muito rapidamente, como a nossa percepção às vezes nos leva a perceber o jogo ou a brincadeira de uma única maneira, que vai sempre se repetindo, pois a gente tem tanta vontade de se livrar logo da coisa que a gente vai entrando num modus operandi e o desconhecido acaba não tendo tanto espaço. Então a gente foi tentando investigar, se abrindo a essa pesquisa de como ser canal para que o desconhecido possa chegar. Como estar vulnerável, não tão seguro. Como estar nesse lugar de a nossa sociedade considera que estar vulnerável é uma coisa ruim. Então, como estar vulnerável pode ser algo importante para a cena, pode ser lugar de abertura para a vida que possa vir a surgir na cena. Então, nós demos continuidade na pesquisa através das brincadeiras e dos jogos cênicos, e agora também nós entramos propriamente dito na cena, dando continuidade na pesquisa do remoto, e se abrindo às parcerias que estavam com a gente também habitando esse espaço. A parceria do vento, das luzes, dos pequenos bichinhos que habitam a Unirio, como os macacos, as formigas, as borboletas, e outros bichos, alguns besouros, enfim, alguns outros bichos, e também o bicho humano, né? Então, como a gente poderia se relacionar com esses diversos parceiros, humanos e não humanos, vivos e não vivos, como também o nosso figurino, o espaço físico, objetos cênicos, como todos esses parceiros poderiam também ser sujeitos e não objetos que a gente manipula e ao nosso bel prazer, manipula o nosso bel prazer, a nossa própria vontade. Como eles também poderiam nos ensinar coisas sobre nós. Como, uma frase que a Tatiana sempre fala, como outrar-se pode nos ensinar a ser mais eu, né? Então, nós começamos a investigar um fragmento cênico, a grande parte da turma investigando a partir de textos do Manuel de Barros, e eu pedi à turma para que eu pudesse investigar um fragmento cênico a partir de um texto escrito por mim. Eu fui a única pessoa que investigou um outro fragmento, pois eu queria ver, investigar como uma outra fala, que não também a do Manuel de Barros, como uma outra fala poderia chegar dentro da nossa pesquisa, e foi muito interessante esse diálogo. A Tatiana nos convidou a estarmos fora da sala de aula, então nós fizemos um percurso por fora da Unirio, né, por fora da sala de aula, nos espaços externos da Unirio, e eu, com o desejo de ainda ir um pouco mais longe, fiz a minha cena no meio do morro da Urca, na Praia Vermelha. Foi uma experiência muito interessante, com um texto intitulado A Deriva. E dessa forma eu encerro a minha fala, falando desses dois movimentos que foram tão importantes para a pesquisa até agora, onde a gente pôde repensar alguns conceitos tão importantes para o trabalho autoral, e onde eu pude, junto com a turma e a professora Tatiana, expandir um pouco a minha noção sobre processo criativo autoral e também sobre processos cênicos, sobre a cena propriamente dita. Eu agradeço muito o espaço dessa pesquisa, o incentivo,
o espaço da universidade pública, e me despeço desejando um encontro próximo com você que está aí do outro lado. Um abraço.